Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá de graça, por amor. Que nós tenhamos sabedoria para vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Que através de nosso falar, agir e pensar, nós possamos te servir e levar a tua palavra a tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar em tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam de para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 6, que diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você sabe o que seria do nosso planeta sem a luz do sol? Apenas mais uma rocha no espaço sem vida. A luz do sol é uma das coisas mais importantes que existem para toda a natureza ter vida. Quando passamos vários dias de chuva com o tempo fechado, ficamos meio que deprimidos e tristes, não é? Mas quando aparece a luz do sol, a alegria e o ânimo voltam. Lá no início da criação, em Gênesis 1, diz que quando Deus criou tudo, a terra era vazia e cheia de escuridão. Deus então, com o poder da sua palavra, disse: haja luz. E acabou-se a escuridão. Também a vida começou a existir a partir da criação da luz. O apóstolo Paulo, no texto de hoje, está defendendo o seu ministério, pois haviam pessoas na igreja de Corinto que duvidavam que ele era um apóstolo de verdade, e alguns até diziam que ele estava enganando o povo. Paulo começa dizendo: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Enquanto haviam pessoas que agiam de má fé, tentando enganar o povo, já na época do apóstolo Paulo, Paulo diz que sempre agiu corretamente e sempre anunciou aberta e claramente a palavra de Deus. Paulo não era apóstolo por vontade própria, foi Jesus quem o chamou para a missão de levar a salvação eterna pela fé em Cristo para todas as pessoas.
Vemos que a mesma atitude tinha Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, veio ao mundo para estar com o ser humano. Jesus nunca se reuniu escondido com as pessoas. Sempre foi aberto, claro e transparente em tudo o que falava e fazia. Ele ensinava abertamente, curava abertamente, fazia milagres abertamente. Lembro claramente da noite que Jesus estava orando e vieram prendê-lo, e Jesus disse assim em Marcos 14, 58 e 59: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Jesus deixou que o levassem, torturassem, ferissem e o pregassem numa cruz. Jesus sempre deixou claro a missão que ele tinha de levar sobre si mesmo todo o peso do castigo e ira de Deus no lugar de todos os seres humanos, para satisfazer a justiça de Deus, que exigia que por cada pecado cometido houvesse uma punição. Para não dar o castigo eterno no inferno em nós, Deus descontou tudo em Jesus Cristo naquelas 6 horas que ele passou na cruz. Por causa do sofrimento e morte de Cristo por nós, todas as pessoas que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e querem, como fruto da fé, viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, têm o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Isso tudo que Jesus fez por nós na cruz precisa ser falado por nós cristãos, como Paulo fazia em alto e bom som, para que todos possam saber e crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Para os que ouvem a boa notícia da salvação pela fé em Cristo e não aceitam, diz o apóstolo Paulo que Satanás escurece os olhos para que eles não possam ver e continuem na escuridão dos pecados, longe de Deus. Recusam a única chance que tinham de poderem ter após a morte a vida eterna nos céus, infelizmente. Lembrei do que diz o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e esse Verbo é Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim, em e por causa de Cristo, houve uma diferenciação entre as pessoas deste mundo, as que não creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem na escuridão dos pecados, da vida sem sentido e do destino eterno no inferno por causa dos seus pecados e maldades. E os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem na luz da fé, da esperança e do amor de Deus em Cristo. Esses têm uma vida feliz aqui e têm a esperança certa da vida eterna no céu. Paulo diz que é essa palavra de Deus que é luz para aqueles que estão na escuridão dos pecados, que ele ensinava e pregava com clareza e honestidade. O resultado da pregação correta e clara da palavra de Deus, Paulo diz assim: o Deus que disse, da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Estimado irmão e irmã,
Assim como a luz do sol traz vida ao nosso planeta, que em si mesmo está morto, também a luz de Cristo, que vem a nós pela palavra de Deus, traz vida ao pecador que estava vivendo na escuridão dos pecados. A palavra de Deus é a coisa especial no céu e na terra. Por isso ela precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, iluminar e honrar no sentido mais elevado aqueles que creem e honram, e cegar e desgraçar no sentido mais elevado aqueles que não creem. Para os cristãos, a palavra de Deus precisa ser a coisa mais certa e conhecida do mundo. Para os não cristãos, a palavra de Deus é o que menos conhecem e que lhes está mais oculto. Os cristãos enaltecem e elogiam esta palavra de Deus no mais alto grau. Os não cristãos a blasfemam e desonram no mais alto grau. Graças a Deus que nós ouvimos esta maravilhosa palavra de Deus, cremos nela e nos alegramos porque ela nos mostra que Deus nos amou e ama tanto, que chegou ao extremo de dar o seu único Filho ao sofrimento e à morte na cruz para nos salvar. Como o apóstolo Paulo, que possamos viver como cristãos e proclamar para todas as pessoas a salvação pela fé em Cristo. Que a palavra de Deus seja a luz de nossas vidas, para que nossa vida seja cheia de alegria, paz, de amor, de esperança, mesmo quando passarmos por situações difíceis na vida. Que Jesus Cristo, a luz do mundo, continue iluminando, estimado irmão e irmã, a sua vida e a vida de sua família. Jesus diz assim em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo a escuridão do pecado e do inferno foram vencidas pela luz da fé. Que nós possamos viver na luz da Tua palavra, que possamos vencer a escuridão do pecado e que possamos também levar esta luz da salvação em Cristo para tantas e tantas pessoas que estão na escuridão dos pecados nos dias de hoje. Que nós, como o apóstolo Paulo, possamos testemunhar com alegria que Jesus Cristo é a luz de todo o mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.